Eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias. No livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O poder do Espírito Santo e a restauração do homem é o tema que nós gostaríamos de estar meditando nesse momento. O texto que nós lemos e que trata dos últimos dias de Jesus aqui na terra, no qual o evangelista Lucas, no livro de Atos, vem registrar como foi a ascensão de Jesus, ele também traz uma passagem muito importante na vida dos discípulos, e que vem demonstrar que havia um desejo, havia uma necessidade, que parecia, numa primeira instância, ser uma curiosidade. Eles queriam saber quando que Deus haveria de restaurar o seu reino na nação de Israel, ou restaurar a própria nação de Israel. E nesse início do livro, a gente vê pelo menos 3 coisas muito importantes. Essa necessidade de restauração, de ver as coisas melhorarem nas suas vidas por parte dos discípulos. A gente vê a necessidade que Jesus também mostrou para os seus discípulos, de que se não houvesse a ação do Espírito Santo na vida deles, isso não haveria de acontecer. E em terceiro lugar, Jesus fala de algo que era necessário que eles fizessem através da vida deles, que seria testemunhar acerca das obras do Senhor. Essas 3 ênfases que nós vemos serem dadas pelo texto, elas trazem para nós um quê de discernimento sobre o que os discípulos estavam vivendo naquele dia e o que nós estamos vivendo hoje enquanto os discípulos do Senhor. De fato, existe uma necessidade de restauração. Ainda existe essa necessidade de restauração, sabendo que o Israel de Deus somos nós hoje. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que precisamos, irmãos, do agir do Espírito Santo na nossa vida. Quem aqui não está passando ou nunca passou por uma situação de dificuldade, de algo que talvez não tivesse muito bem compreendido pela sua mente, devido às circunstâncias ao seu redor? Quem aqui nunca passou por uma situação de enfermidade, numa dificuldade tal que às vezes os médicos não souberam responder aquilo que a medicina poderia diagnosticar com certeza? Quantas pessoas aqui não enfrentaram ainda uma dificuldade a nível de relacionamento conjugal, familiar? Muitas vezes não é uma dificuldade entre marido e esposa, mas às vezes é uma dificuldade na criação dos seus filhos. Quem aqui nunca enfrentou uma dificuldade na sua vida profissional? E a vida profissional, a vida sentimental, a vida emocional, a vida espiritual,
elas sempre agem na nossa vida de uma forma como um todo. Elas se juntam, elas se unem. O cristão, ele não consegue se ver de forma isolada dentro dos contextos, porque o verdadeiro cristão, ele associa a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, em todos os momentos da sua vida. Quando os discípulos abriram seu coração e perguntaram para o Senhor Jesus acerca de quando que haveria Deus de restaurar o reino a Israel, eles estavam externando uma necessidade premente nos seus corações. Tratava de famílias que estavam debaixo de opressão. Tratava de profissionais que estavam debaixo de perseguição. Lembrando que nesse tempo, um profissional, uma vez convertido, normalmente ele perdia o seu emprego, as portas se fechavam. O Império Romano estava vivendo um dos momentos de mais opressão, de mais perseguição contra os cristãos. E aí então vem essa palavra restauração como sendo o eco que estava ali de maneira presente e forte na mente e nos corações dos discípulos do Senhor Jesus. A palavra restauração, ela nos faz pensar acerca da recuperação, acerca de um conserto que pode haver em algo que se perdeu, foi destruído ao longo do tempo. A palavra restauração também nos remete ao conceito de recuperação. Então é reparação, conserto e recuperação. Poderíamos pensar na recuperação, por exemplo, das forças após uma enfermidade, após uma luta espiritual. Tudo isso faz parte do nosso contexto. Jesus então falou sobre a restauração para os seus discípulos, mas ele disse que ela haveria de vir a partir do momento em que o Espírito Santo fosse derramado sobre cada um deles. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, irmãos, nós vamos perceber que ao longo de sua vida, do seu relacionamento com os seus discípulos, ele também falou sobre restauração no sentido da recuperação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vemos o registro das parábolas que Jesus contou, as 3 grandes parábolas que, à primeira instância, falam sobre o amor. Mas se nós olharmos, ela fala também sobre recuperação. Cada uma delas vem falar sobre recuperação. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que foi o filho pródigo. Se restauração tem sentido de recuperação, nessas parábolas Jesus estava falando sobre recuperação e restauração. E uma restauração que haveria de acontecer sobre pessoas, embora ele tivesse usado contextos diferenciados. E uma restauração que estava por acontecer de uma forma comum, mediante o arrependimento no coração das pessoas. Esta é a chave da interpretação para essas 3 parábolas. No caso da ovelha perdida, se você quiser olhar Lucas 15, 5, diz que quando aquele pastor pastoreava as suas ovelhas e ele perdeu uma dentre um rebanho que tinha 100, ele voltou, ele procurou, e quando ele achou, ele reuniu os seus amigos, seus vizinhos, e pediu que alegrassem-se com ele. E no final Jesus diz: digo-lhes que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Na segunda parábola que vem em sequência dessa, que é a parábola da dracma perdida, no versículo 9 de Lucas 15, conta-se então que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela saiu em busca daquela dracma. A dracma era uma moeda insignificante do dinheiro que os judeus tinham. E ela procurou até encontrar, se esforçou, gastou, investiu o seu tempo. Poderíamos dizer que quando ela chamou suas vizinhas, Jesus contando essa parábola, ela deu uma festa quando achou aquela dracma perdida. Ela gastou mais do que o próprio valor da dracma. E a razão pela qual ela festejou, Jesus conta no final dessa segunda parábola. Ele diz: digo-lhes que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus vem falar de arrependimento.
Na terceira parábola do filho pródigo agora, ou filho perdido, no versículo 23, quando o filho já arrependido volta ao pai, o pai o abraça, o pai restitui a ele o título de filho, os direitos pelos bens da família, e o pai manda matar o novilho cevado para dar uma festa. E a razão era porque o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado. Olha o sentido da recuperação. O pastor recupera a ovelha que perdeu, a mulher recupera a dracma perdida, e o pai recupera o filho que perdeu. Isso mostra o sentido que a restauração tem na vida de pessoas, na vida de família, em todos os âmbitos, seja sentimental, emocional, familiar ou espiritual. Agora, a chave para a interpretação é o arrependimento. E se nós olharmos, irmãos, Jesus, no início do livro de Atos, no final do seu ministério, seus discípulos conversando com ele, o assunto volta a ser restauração. E agora Jesus vem dar uma ênfase à restauração verdadeira, como sendo aquela que vem pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. E como que o Espírito Santo vem na vida do cristão? Com certeza através do arrependimento. O arrependimento é a chave para nós começarmos a experimentar a restauração de Deus na nossa vida. É maravilhoso a gente perceber que as nossas necessidades, elas não só podem ser supridas por Deus, mas nós temos um Deus que as conhece muito melhor do que nós mesmos e de antemão. Talvez você esteja vivendo hoje um período difícil na sua vida. Talvez você esteja vivendo hoje um momento de indecisão. E momentos difíceis e momentos de indecisões são momentos que mexem com as nossas fragilidades. Muitas vezes nos fazem pensar numa dependência que deve ser estabelecida entre nós e o nosso Deus. Momentos de tensões como essas, a gente precisa parar e ver que sem Deus não há razão, não há sentido para a nossa vida. Talvez você já tenha errado muitas vezes nas suas decisões. E normalmente são pessoas que erram, aquelas que começam a valorizar os momentos em que têm uma decisão a tomar. Normalmente são as pessoas que erram, aquelas que começam a valorizar mais uma opinião, uma direção dada por Deus. E a maneira como Deus manifesta a sua opinião, a maneira como Deus dá a direção, não é outra senão pela ação do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Os discípulos abriram seu coração para Jesus. Eles manifestaram, mesmo que à primeira vista seria uma curiosidade, mas no fundo era uma necessidade. Eles sentiam a necessidade de uma restauração. E não era uma restauração tão somente política, apontando para uma libertação de Israel com relação ao jugo do Império Romano. Embora essa fosse uma vertente bem presente na vida de todas as pessoas, mas os discípulos de Jesus tinham um quê que os diferenciava. Já estavam há 3 anos e meio caminhando com o Mestre. Já tinham visto milagres acontecendo pela mão do Senhor. Já sabiam o que era o Espírito Santo e como o Espírito Santo podia agir na vida deles. Eles já não estavam tão presos ao paradigma material. Então eles recebem uma resposta do Senhor Jesus que apontava para o paradigma espiritual. Olha no versículo 7, no versículo 8 de Atos 1. E lhes respondeu Jesus: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Quando Jesus fala sobre esse poder do Espírito Santo, que haveria de restaurar Israel, o que Jesus estava fazendo naquele momento era mostrando para eles que a restauração na vida do ser humano, mesmo que ele esteja passando por dificuldades em outras áreas, ela vai começar na área espiritual, no campo da espiritualidade, porque ela é uma ação direta do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta na vida do crente, de dentro para fora. Ele começa a agir, ele começa a suprir, ele começa a reparar, a consertar. Então essa restauração vai acontecer. Quando Jesus disse que ela haveria de acontecer pelo derramamento do Espírito Santo, ele disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É interessante a gente olhar para a palavra grega que Jesus usou para expressar esse poder, e fazemos uma comparação com outras palavras que no grego também foram traduzidas na Bíblia por poder. Jesus não usou a palavra grega exousia, que se referia a uma autoridade para mandar. Jesus não usou a palavra grega tronos, que se referia ao poder governamental. Mas Jesus usou a palavra grega dinamis, que se referia ao poder para agir, o poder para fazer alguma coisa, que seria o poder do Espírito Santo em ação. Se nós olharmos a experiência que Jesus passou quando estava a caminho da casa de Jairo, e a multidão o acompanhava, e de repente uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, que se esforçou e venceu aquela multidão e cria que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Naquele momento Jesus parou e disse: eu sei que de mim saiu poder. E a palavra grega que Jesus usou era dinamis, o poder para agir, o poder para interferir, o poder para restaurar. E foi o poder que restaurou a saúde daquela mulher. Poder que hoje pode restaurar a nossa vida, a sua família, a situação que você está hoje vivenciando no seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, estão vendo, às vezes, o patrimônio que conseguiram poupar durante toda a sua vida agora sendo dilapidado, por conta da crise financeira que muitos ainda estão passando. E graças a Deus, quando você tem ainda o que desfazer. Talvez você teve a unção de José lá no Egito e soube poupar enquanto foi o tempo das vacas gordas. Porque agora estamos vivendo o tempo das vacas magras. Mas ninguém gosta, irmãos. Por mais que a gente dê glórias a Deus, porque o Senhor nos deu o tempo de abastança, a gente quer sair desse tempo de escassez. A gente quer viver o tempo de restauração. Por mais que você tenha vivido dias maravilhosos na sua família, com seus filhos, com seu casamento, mas se hoje você está vivendo um tempo de crise familiar, por mais que você possa olhar para trás e agradecer a Deus, porque isso é importante, dar glória a Deus pelos dias de vitória, eu tenho certeza que o seu coração não vai sentir-se em paz completamente, enquanto você não tiver certeza de que Deus está contigo nessa luta, e que a vitória é certa, pelo nome de Jesus. Por mais que você tenha vivido dias maravilhosos de intensidade, de comunhão com o Senhor, no exercício da fé, orações fervorosas, que expressavam um verdadeiro diálogo entre você e o seu Deus. Se hoje você está vivendo um tempo de mornidão espiritual ou de frieza espiritual, eu tenho certeza que a sua alma não está em paz, o seu espírito não está em paz. E você não descansará enquanto não perceber o agir de Deus restaurando a sua fé, a sua comunhão com o Senhor. Então, dentro dessa resposta dada por Jesus,
que aponta para um poder que haveria de descer sobre os seus discípulos, quando o Espírito Santo começasse a agir neles. E que nós podemos concluir sobre essa resposta de Jesus. Primeira coisa que a gente conclui é que a restauração de Israel de fato aconteceria a partir do derramamento do Espírito Santo, mas que para o Espírito Santo ser derramado, as pessoas precisariam se converter a Cristo. É Cristo quem nos dá o Espírito Santo. O Israel de Deus hoje é formado pela Igreja do Senhor Jesus. Nós olhamos o texto de Atos, capítulo 2, verso 17 a 21, ou o livro de Joel, no capítulo 2, verso 28 em diante, nós vamos ver que o que estava por acontecer, quando Jesus se referiu ao derramamento do poder do Espírito Santo, era algo que já tinha sido profetizado por Joel. Tanto que quando aconteceu, no dia de Pentecostes, e houve aquele estardalhaço, e houve milagres, houve sinais, Pedro, ele se levanta, e aí o livro de Atos é quem traz essa narrativa, e ele diz, olha, o que está acontecendo aqui já tinha sido previsto pelo profeta Joel. E ele cita o texto dizendo, e depois disso, Deus falando agora por meio do profeta, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E aí o profeta fala, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí ele conclui, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que aconteceu no dia de Pentecostes que marcou o início da igreja do Senhor Jesus? Foi a conversão de mais de 3.000 almas, irmãos. E essa conversão veio pela pregação da palavra de Deus por meio de pessoas que estavam agora debaixo da ação poderosa do Espírito Santo. Então, nesse momento, a gente compreende que muitas coisas que precisam acontecer na nossa vida ainda não aconteceram. Ou porque o Espírito Santo não está, ou porque nós não temos deixado o Espírito Santo agir com liberdade. Na vida de quem não se entregou a Jesus Cristo, o Espírito Santo não pode estar. Mas existem pessoas que já se entregaram a Jesus, que já receberam o Espírito Santo, mas que não têm deixado o Espírito Santo agir com liberdade. A segunda coisa que a gente aprende é que o derramamento do Espírito Santo sobre nossa vida, ele vai fazer de nós verdadeiros profetas do Deus Altíssimo. Preste atenção no sentido da palavra profeta aqui. O que é ser um profeta, irmãos? É ser alguém a quem Deus usa como um instrumento para anunciar e testemunhar a sua existência, a sua vontade. Muitas vezes há pessoas que confundem o ser profeta com o dom específico da profecia, que no passado existia sobre algumas pessoas escolhidas especificamente por Deus. Se você tem Jesus na sua vida, se o Espírito Santo está em você, e se a palavra de Deus está em você, ela vai fluir pela sua boca também. Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando você fala a palavra de Deus, você está no pleno exercício de um ministério profético, um ministério verdadeiramente profético. Então o profeta precisa ser pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, ele precisa ser um instrumento de Deus, ele precisa experimentar a ação de ser um servo. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus exemplificou para os seus discípulos. Seus discípulos se tornaram os primeiros apóstolos, depois vieram os pais da igreja. Hoje somos nós. A igreja cristã precisa desenvolver esse sentimento e necessidade de servir.
E muitas vezes nós estamos esperando o mover de Deus na nossa vida, esperando que Deus resolva os nossos problemas, que restaure o nosso coração, nossa família, nossa profissão, nossa vida profissional, podemos pensar assim, e não estamos fazendo aquilo que Deus já esperava que estivéssemos fazendo. Agora, quando você se aplica ao serviço de Deus, quando você se entrega, você já se converteu, você já recebeu o Espírito Santo, então o que você tem que fazer agora? Você tem que ser testemunha. O exercício profético de Deus na sua vida precisa acontecer, e quem sabe não é o exercício profético que vai fazer com que a sua vida seja restaurada. Às vezes nós invertemos a ordem cronológica dos fatos. Deus quer que a gente permita ao Espírito Santo nos usar para depois restaurar algumas partes de nossa vida. E a gente quer ficar numa vida cômoda, esperando de braços cruzados Deus nos restaurar para depois nós encontrarmos um tempo, quem sabe se sobrar, para fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. A capacidade e o desejo de servir está em nós. Nós precisamos colocar isso em prática. Por menos capaz que você se sinta, eu quero dizer em nome de Jesus que o Espírito Santo capacita você para aquilo que Deus quer que você faça. Não conte com o Espírito Santo para te capacitar naquilo que é vontade sua e que não é a vontade de Deus. Por isso que você precisa ter um discernimento muito claro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque aquilo que for a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza, irmão, o Espírito Santo te capacitará e você terá condições. Basta você querer, basta você se entregar, se aplicar e fazer. Para isso o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Dons espirituais, eles existem para que possamos servir ao Senhor, servindo a igreja do Senhor Jesus em primeiro lugar. Uma outra coisa que o profeta precisa ser, Jesus deixa claro, ele precisa ser testemunha ou uma prova da existência de Deus. E isso exige de nós compromisso, irmãos, com o Senhor. Compromisso e comprometimento. São duas palavras diferentes. Você pode ter compromisso e não estar comprometido com Deus, com quem você assumiu um compromisso. Basta você agir simplesmente pelo agir. Basta você fazer simplesmente pelo fazer. E aí eu te pergunto, como que você tem feito a obra do Senhor? Com comprometimento ou não? Agora olha para trás e você vai ver o quanto Deus já fez por você. Quem sabe olha agora para o seu presente, você vai ver o quanto Deus já tem feito, o quanto Deus tem te suprido. Talvez o processo de restauração já esteja iniciado na sua vida, você está em meio a um processo de restauração. E aí eu te digo, o que você está fazendo? O Espírito Santo está agindo na sua vida, e o que você está fazendo através do Espírito Santo? Se você precisa ser, em primeiro lugar, um instrumento de Deus, em segundo lugar, você precisa ser testemunha ou prova da existência de Deus, ou seja, ter compromisso com Ele. Você precisa passar por uma transformação que seja visível aos olhos humanos. E aí vai passar por mudanças no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade. Deus agindo em você, verdadeiramente, o seu próximo vai perceber. Sabe quem é o seu próximo? Talvez é aquele filho por quem você tem orado há muitos anos pela conversão, pelo livramento. E o que está faltando é um testemunho seu. Talvez é aquele marido, aquela esposa, que ainda não se entregou a Jesus. Por quê? Porque não teve fé suficiente. Por que não teve fé suficiente? Porque ainda não viu um testemunho vivo na sua vida. Quando a gente permite Deus fazer, é natural o processo do testemunho. Mas nós precisamos querer testemunhar. A autoridade da nossa pregação está na nossa vida. Aquilo que você era
e quem você é. Ou seja, aquilo que Deus fez e que Deus tem feito em você. E os da sua casa serão os primeiros a perceber. Você pode enganar as pessoas de fora, mas as pessoas que estão dentro do seu lar, convivendo com você, você não consegue enganar. E às vezes você engana-se a si mesmo. Estou orando pela conversão do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, e estou só orando, mas não tenho sido uma testemunha, uma prova da existência de Deus lá na minha casa. O Deus que você confessa e professa é um Deus atraente, irmão. E as pessoas serão atraídas pelo seu Deus a partir de você. Preste atenção nisso. Avalie a sua vida. Talvez você esteja sendo um instrumento, mas ainda não esteja sendo uma testemunha fiel do Senhor. E a terceira coisa que o profeta precisa ser é um conhecedor e anunciador da vontade de Deus. E aí é necessário um outro quesito, que se chama intimidade com Deus. Ninguém que não tem intimidade com o Senhor vai saber a sua vontade. E ninguém vai ter intimidade com o Senhor se não tiver intimidade com a sua palavra, se não tiver vida de oração. Jesus disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quero fazer uma conexão dessa palavra de Jesus em Atos, com a palavra de Jesus em Mateus, no final. As últimas palavras. Quando ele disse: portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias de sua vida, até a consumação dos séculos. A promessa de Deus para aquele que se aplicar à propagação do Evangelho é uma promessa de comunhão viva, de estreita comunhão, é uma promessa de permanência. E aqui em Atos a gente vê Jesus dizendo: vocês terão minhas testemunhas, ou seja, eu estarei com vocês até os confins da terra. E a questão aqui é como que nós podemos ser testemunhas de Cristo. Como que você se torna uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor? O primeiro passo é entregar sua vida a Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus. O segundo passo é demonstrar arrependimento e fé. Nós vimos nas parábolas construídas por Jesus sobre restauração a necessidade do arrependimento e da fé. O terceiro passo para ser uma testemunha fiel é você receber o Espírito Santo, mas não só receber o Espírito Santo, como também deixá-lo agir com liberdade em sua vida. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo nesse corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Isso aponta para a vida de um homem que estava dando liberdade total e plena para o Espírito Santo agir nele. O apóstolo Paulo tinha autoridade para falar isso. Sabemos que viveu grandes experiências com o Senhor, vendo a manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida, e pôde dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. A única razão que ele via nesta vida era poder ser testemunha viva de Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para a vida do nosso irmão e a gente faz algumas avaliações. Como ele é bem sucedido, como ele é feliz, como as coisas fluem na vida dele. Mas a gente não quer parar e avaliar a nossa própria vida. Porque a gente, no fundo, não quer pagar o preço que o irmão está pagando. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes você olha para uma família da igreja e vê pai, mãe, filhos,
envolvidos no ministério, felizes, tendo experiências com Deus. Você gostaria de ser assim, gostaria de ter uma família assim. Talvez esse seja o seu sonho, talvez esse seja ainda um vazio que não foi preenchido no seu coração. Mas eu te convido a olhar para Jesus em primeiro lugar e perguntar: Senhor, o que é que falta para que eu possa ter isso? Porque Jesus vai falar com você. Mas quando você perguntar isso para Jesus, esteja pronto para fazer aquilo que o Espírito Santo vai te responder. Pagar o preço que é necessário ser pago. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer pagar o preço por aquela bênção. A graça de Deus, irmãos, que se manifestou a todos os homens, foi a graça salvadora. A salvação é de graça, mas as bênçãos da vida no reino, elas demandam esforço, demandam santidade, renúncia pessoal, tem um preço, é a cruz que nós temos que carregar, a qual Jesus se referiu. O quarto passo é experimentarmos esse processo de santificação. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 22, ele disse: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Isso é experimentar o processo de santificação. E por último, se você quer desenvolver realmente uma vida de uma fiel testemunha do Senhor, o quinto passo é permitir, sem reservas, ser usado pelo Espírito Santo. E aí a gente vê o exemplo de Pedro e João. Logo no início do livro de Atos, no capítulo 3, após o efeito do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, após aquela linda pregação que Pedro fez, com cerca de 3.000 almas se rendendo aos pés de Jesus, ele sai, ele vai pregar, e entrando no templo, numa porta chamada Formosa, ele encontra ali um paralítico, um mendigo, balançando com certeza uma caneca, pedindo algumas moedas. E aí Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E quando deu a mão àquele paralítico, ele se levantou e andou. É o poder do Espírito Santo agindo através de você. Alguém que permite ser usado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. O problema é que muitas vezes nós não cremos que o Espírito Santo quer e pode fazer. Por isso eu digo para você: não imponha limites ao agir de Deus na sua vida, na vida da sua família. Da mesma forma que Pedro e João, ousados, olharam para aquele paralítico e ofereceram o que eles tinham, o poder do Espírito Santo nas suas vidas, e foi o poder do Espírito Santo que o curou. Nós podemos hoje ainda exercer esse poder na vida das pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Agora o problema é que muitas vezes a nossa fé tem nos impedido, porque no fundo nós às vezes não cremos que Deus pode fazer até mesmo em nós. E se não cremos que Deus pode fazer em nós, como cremos que Deus vai poder fazer nas outras pessoas? A conclusão que nós podemos tirar é que o processo de restauração, ele vem pela ação do poder do Espírito Santo, mas tão somente na vida daqueles que aceitam ser testemunhas fiéis do Senhor. 3 grandes palavras que nós precisamos guardar: restauração, poder espiritual e testemunho. É isso que Deus espera de nós.